Eu tenho aqui na minha prateleira o livro Levar Adiante, um livro verde, que diz assim, é a história de Bill Wilson e como a mensagem de AA ou do AA chegou ao mundo inteiro, alcoólatras anônimos. Aí você vai me perguntar, pô, botei o Bill Wilson aqui na minha galeria, né? Tem 6 padrinhos aqui, na verdade 7, que são os meus padrinhos conceituais, são aquelas pessoas que eu escolhi, e talvez a diferença entre os empreendedores conceituais esteja justamente na capacidade de você escolher o seu padrinho. Quanto melhor é a escolha do seu padrinho, mais você consegue ir e ver além. E aí o Bill Wilson, ele é um livro do AA. E aí você vai me perguntar, esse livro do Bill Wilson é um livro sobre inovação? Se a gente pegar hoje, da forma que está organizado a conversa sobre inovação, você vai dizer que não. É um livro lá, talvez, de medicina, do pessoal que cuida, né, desse problema, mas é um livro de inovação? Para mim é. E é por isso que a gente está tendo a necessidade de criar a ciência da inovação. No Brasil, fiz a pesquisa, não achei referência. Achei numa universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que eles chamam de ciência emergente, e eu acho que vai bombar isso aí. Porque se fala de inovação, no livro Lunáticos do Safi, ele fala de teoria da inovação, mas se tem teoria da inovação, tem ciência. Qual é o papel de uma ciência? É organizar. Vou repetir, organizar o diálogo sobre determinado fenômeno. Qual é o fenômeno que a gente analisa na inovação? As obrigatórias mudanças que os sapiens e que todas as espécies vivas têm que passar, têm que se adaptar, têm que criar. Então esse é o primeiro artigo que eu estou escrevendo, é o início de uma nova etapa na minha vida pessoal, profissional, como empreendedor conceitual, em que eu estou entrando, oficializando, ficando muito mais claro para mim que eu estou trabalhando agora com um novo campo de estudos que se chama ciência da inovação. Eu me lembro que quando eu comecei a tentar organizar aí o negócio, eu chamei de futurismo, eu precisava ir para o futurismo. Então eu fui organizando. Então a primeira organização que eu tive, eu falei, cara, a gente está estudando o futuro. Então eu sou um futurista. E aí depois eu percebi que eu era um futurista estrutural. Porque os meus alunos me pediam, o que está acontecendo, o que eu faço? O que está acontecendo, o que eu faço? Então eu falei, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. No momento que eu tenho que entender o que está acontecendo, eu preciso fazer uma projeção. Na hora de fazer a projeção, eu digo, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar a projetar. Eu preciso de padrões, eu preciso de cálculos. Aí descobri, mais recentemente, que existem 2 tipos de futuristas, o futurista estrutural, que é o meu caso, médio e longo prazo, e o futurista conjuntural. Nesse artigo até eu digo que o futurista conjuntural de curto prazo, ele é o modista. E no caso do futurista estrutural, ele procura as macro tendências. E aí ele vai analisar as macro tendências. Mas como é que eu vou analisar as macro tendências se eu não tenho ferramentas, padrões, para poder projetar 10 anos para frente? Se eu junto nitro com glicerina, dá nitroglicerina. Se faço alguma determinada coisa com aquilo explode. Isso é um padrão. Então, o que está acontecendo agora na sociedade? Então, eu preciso ver os padrões. E a partir daí eu tive a necessidade, fui obrigado, pela caminhada junto com os meus clientes, a desenvolver
a antropologia da sobrevivência. O que é a antropologia da sobrevivência? É uma nova forma de pensar a jornada humana. Aí eu fiz um mix aqui de vários padrinhos conceituais, peguei Marshall McLuhan. Não, vamos começar e falar a sério, né? Comecei com a nossa querida Ayn Rand, que é a nossa rainha conceitual, quando ela diz que o ser humano, como as demais espécies, pensa para sobreviver. Então e a realidade é a sobrevivência. Isso é Ayn Rand. Então, nesse momento, eu tenho um foco. O ser humano, tudo o que ele faz, de alguma forma, é para sobreviver cada vez melhor. Ponto. Aí depois encaixo Marshall McLuhan, Pierre Levy na sequência, em que diz, olha, de vez em quando tem que mudar a mídia porque a coisa acontece. Eles não explicam por quê, mas eles dizem, de vez em quando muda a mídia e isso é um impacto gigantesco. Aí vem o Thomas Malthus, que fala da demografia. Aumentou a população, vem crise. Aí tu vai juntando, pega Mises e Hayek, que vão fazer análise, dizendo que nem Rand, aumentamos, a gente sempre quer uma vida melhor. E aí então a gente tem a antropologia da sobrevivência bimodal. Porque poderia ter a antropologia da sobrevivência, que vai escolher outros autores. A antropologia da sobrevivência estuda o macro cenário de como a gente sobrevive no tempo. Voltando ao Bill Wilson, o que esse livro do Bill Wilson me ajuda na inovação? Porque aí, a partir da ciência da inovação, eu posso dizer, o livro do Bill Wilson, e aí eu já começo a classificar, é uma inovação grupal, de um grupo informal, diferente da organizacional e diferente da pessoal. E ele vai dizer que quando você tem uma mudança muito grande, que é o caso de eu bebo e quero parar de beber, eles nos ensinam que você não pode tentar convencer, você tem que atrair. Olha que interessante. Isso vale não é só para os alcoólatras, isso vale para qualquer coisa. Vale para a inovação pessoal e vale para a inovação organizacional. Quando a mudança é muito grande, quando a gente tem que mudar determinadas áreas da nossa mente, quando a mudança não é operacional, é filosófica, não adianta você tentar convencer as pessoas, você tem que atrair. Olha o que eu estou aprendendo com Bill Wilson. E aí a ciência da inovação, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a fazer uma ponte entre vários autores que conversam entre inovação pessoal, inovação grupal, informal e inovação organizacional. E aí a gente vai estruturando o diálogo e vai melhorando a nossa maneira de pensar e de agir. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário
e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai